Boa noite, amados irmãos, irmãs, cavaleiros e damas da iniciação. Boa noite à mesa. É triplamente um prazer estar aqui nessa Casa do Saber, um dos primeiros centros esotéricos do Brasil, remontando a Ordem Martinista Amor e Verdade, o grande iniciado Frater Aor, Antônio Olivo Rodrigues. Prazer também estar em companhia de irmãos buscadores do saber. É muito bom estar na presença de vocês. E também prazer por ser a primeira vez que fomos autorizados a expor publicamente pelo nosso hierofante o rito de Misraim, o rito esotérico de Cagliostro. Apenas me apresentando, me chamo Welder da Silva Oliveira, sou policial militar formado em TI pela FATEC em 2004. Comecei a iniciação na Rosa Cruz Amorque em 2002. Fui iniciado na Ordem Maçônica em 2005 e em 2007, Ordem Martinista. Minha biografia em si não é tão importante quanto ao tema que iremos hoje explanar, e me vejo na obrigação, antes de ir diretamente ao tema, a origem dessa tradição, que em Nápoles se tornou uma das tradições esotéricas implantadas por Cagliostro na maçonaria. Onde, irmãos? Qual o nome da biblioteca aonde todo o conhecimento humano foi aglutinado e trouxe a luz da iniciação, ou preservou a luz da iniciação em sua época? Sim, foi a Biblioteca de Alexandria, aonde foi um polo, um centro cultural e iniciático, onde se encontravam iniciados de várias tradições, de várias linhagens, e aonde foram forjados e formados grandes iniciados. Citamos aqui apenas Arquimedes e Euclides. E por que, irmãos e irmãs, essas tradições, elas se harmonizavam e foram harmonizadas com tanta sintonia, sem contradições, sem guerra de religiões, nesse centro conhecido como Biblioteca de Alexandria? Porque a base, a essência desse conhecimento era que nós, seres humanos, temos por obrigação nos libertarmos da escravidão carnal. E a ferramenta para isso é a nossa força de vontade. A força de vontade, que é uma virtude, um atributo do Espírito. Para esses iniciados de Alexandria, no homem comum, são os sentidos e os prazeres derivados ou propostos pelos sentidos que escravizam o homem à matéria, causando a tirania, o nepotismo. E seria esta também a principal barreira que impede o homem de conhecer a verdade,
que eles denominavam de gnose, que não é um conhecimento exterior adquirido em livros, mas é uma verdade íntima, uma verdade espiritual, iluminada pela luz espiritual. E somente depois que nós desvelarmos ou encontrarmos essa verdade interior, passar a revelar ao mundo exterior. Porém, como é de conhecimento, a Biblioteca de Alexandria foi incendiada. E a pergunta é, quando ela foi incendiada? A história nos conta que ela foi incendiada no império do Papa Teófilo, cujo império durou de 385 depois de Cristo a 412 depois de Cristo. Houve uma grande confusão quando os cristãos profanaram os símbolos esotéricos existentes nessa biblioteca. Ressalto aqui o esotérico com S, porque eram símbolos sagrados, símbolos que ficavam no interior da biblioteca, aonde apenas iniciados tinham acesso. E quando ocorreu essa profanação, os magistrados, lembrando, magistrados deriva de magi, magos sábios, que eram professores, filósofos, eles pegaram em armas e lideraram ataques contra esses cristãos. E foi dessa batalha, dessa guerra entre cristãos e os iniciados de Alexandria, que ocorreu o incêndio de Alexandria, a destruição da biblioteca. E quais as consequências da destruição da biblioteca de Alexandria? Muitos responderiam: acabou-se o conhecimento foi extinto. Porém, a biblioteca de Alexandria, ela não foi destruída subitamente num único dia. Sua degradação ela foi gradual. Ela teve início no reinado de Ptolomeu VIII, cujo império foi de 170 a.C. a 164 a.C. E foi extinta com um incêndio que marcou a sua extinção. Como dito, foi no reinado, no império do Papa Teófilo I. Ou seja, verificamos aqui aproximadamente 500 anos em que a biblioteca foi atacada e foram degradando seus ensinamentos. E agora sim podemos entrar na tradição napolitana. O que ela nos diz sobre isso? Ela nos afirma que durante este período, os iniciados, podemos visualizar, imaginar, que eles eram sábios, muitos deles com dons da alma, já previam que isso iria acontecer. E corroborando com isso, a tradição napolitana ela nos conta que nesse período a tradição, os livros, os papiros, eles foram sendo transportados através do mar Mediterrâneo para Nápoles, que na época era um grande polo político, comercial. E devido a essa migração do conhecimento, Nápoles não só foi um polo comercial e político, como também se tornou num grande polo cultural e iniciático. Aqui uma imagem apenas para ilustrar como a tradição alexandrina e os conhecimentos da Biblioteca de Alexandria migraram pelo mar Mediterrâneo até Nápoles. E a tradição nos revela também que na pracinha do Nilo foi aonde os iniciados napolitanos acolheram os iniciados alexandrinos e
salvaguardaram a tradição alexandrina que lá chegou. E na pracinha do Nilo também, essa tradição alexandrina, ela foi aglutinada, albergada, fundida com a tradição pitagórica que já imperava na Itália, em Nápoles, naquela época. E assim surge uma nova tradição conhecida como Escala de Nápoles, composta pela tradição pitagórica local em Nápoles, mais essa tradição alexandrina, que continha nela a tradição iniciática grega, a tradição iniciática egípcia, a tradição iniciática caldaica. Ou seja, a Escala de Nápoles, essa tradição que surgiu na Itália, ela se tornou mais rica. E como referência, provando que ali naquele local existia essa tradição egípcia, a qual foi fundida na tradição pitagórica local, é a estátua do deus do Nilo, cuja imagem ilustrativa podemos verificar o deus do Nilo, uma esfinge como guardiã e a cornucópia, que é o símbolo da fertilidade e da prosperidade. E foi em razão dessa nova tradição, Escala de Nápoles, que surge com a fusão das tradições alexandrinas e napolitanas, ou pitagóricas, que na Itália surgiram grandes nomes, grandes mestres renascentistas, que destaco: Pico de Mirandola, grande cabalista. Aqueles que estudam a cabala cristã, com certeza estudam Pico de Mirandola. Leonardo da Vinci, cuja fama precede e até supera qualquer informação que possamos passar aqui. Giordano Bruno, o grande mago, que infelizmente foi morto, queimado pela Inquisição. Atanásio Kircher, cuja maior obra temos hoje é o Tarô Egípcio. Atanásio Kircher, ele traduziu os hieróglifos egípcios através da língua copta. E agora dois personagens que vamos dar maior atenção, que é Raimundo de Sangre, é o príncipe de San Severo, também um grande iniciado, e os irmãos irão compreender mais adiante o porquê da sua importância. E Cagliostro, Giuseppe Giovanni Battista Vincenzo Pietro Antônio Mateu de Bálsamo, Alexander Cagliostro, que foi o criador do rito egípcio, tinha fama de ter poderes sobrenaturais, e mais adiante vamos compreender o motivo e como ele criou o seu rito egípcio. Mas antes, gostaria apenas de dar alguns argumentos, algumas provas históricas, talvez documentais, que comprove a afirmação dita anteriormente sobre a fusão, a migração da tradição alexandrina e a fusão com a tradição pitagórica. Primeiro falaremos de um mito napolitano que fala da chegada do sarcófago egípcio que veio do Egito, do rei e da rainha decapitados. Nesse sarcófago existiam também papiros, cujos conhecimentos foram transmitidos de forma oral entre os iniciados daquela região, nos subterrâneos de Nápoles. Ressaltando que essa tradição, ela normalmente era a regra transmitida entre as famílias. Então eram grupos muito restritos de iniciados. Algumas imagens dos subterrâneos de Nápoles, onde
esses iniciados estudavam e praticavam essa tradição. Aqui uma câmara que dá acesso ao Golfo de Nápoles. Provavelmente foi nessa câmara subterrânea onde as tradições oriundas de Alexandria chegavam. Essas imagens os irmãos e irmãs podem depois pesquisar na internet, que hoje é ponto turístico em Nápoles. Um outro elemento que utilizo como argumento para comprovar a existência dessa tradição esotérica em Nápoles, retiro do livro A Ciência dos Magos, de Giuliano Kremetz, que nos revela sobre a chegada dessa tradição egípcia em Nápoles através de um pontífice de Ísis, denominado Mamor Rosar Anhu, que através dos subterrâneos ali no Golfo de Nápoles, na costa campana, ele transmitia essa tradição egípcia e criou um culto especial a Ísis, o culto isíaco. E talvez a prova mais clara da existência dessa tradição em Nápoles, podemos retirar de um selo da primeira loja maçônica existente em Nápoles, a loja maçônica Perfeita União, instalada em 1728, cujo selo possuía a pirâmide, a esfinge, mais à direita abaixo os irmãos podem ver o nome da loja Perfeita União e o sigilo Neo Napoli Latomor Fraterni, que quer dizer Fraternidade das Cavernas de Nápoles. Com certeza esse sigilo em referência à existência dessa tradição nos subterrâneos de Nápoles. A Fraternidade das Cavernas de Nápoles. Com esses argumentos, com esses elementos, com essas indicações, devemos aqui abrir um parênteses, entender e diferenciar alguns pontos importantes sobre o rito egípcio. O primeiro deles, os ritos egípcios, eles não devem ser vistos como a continuação de rituais que eram praticados nos períodos áureos do Egito. Sabemos da existência de ordens que dizem que praticam os mesmos rituais. Mas essa tradição, a escala de Nápoles, ela não pratica esses ritos, esses mesmos ritos. O que nós chamamos de ritos egípcios, dessa tradição napolitana, são aqueles ritos e tradições que se destacam. A tradição pitagórica, a tradição alexandrina, a tradição caldaica, o hermetismo, a cabala hebraica. Podemos verificar que a tradição, conforme o passar dos anos, ela foi se enriquecendo uma com as outras. Então, quando se trata de rito egípcio, não devemos pensar num ritual, numa ritualística ou práticas lá do Antigo Egito, e sim uma tradição que vem do Egito e foi se enriquecendo com as outras tradições que ela teve contato. Outro ponto importante é compreender que os ritos egípcios, eles não nasceram no contexto oficial da maçonaria. Os ritos egípcios, eles são ritos esotéricos. E no caso, quando ele se tornou um rito maçônico, ele utilizou a maçonaria como porta de entrada
para poder, nos graus da maçonaria azul, aprendiz, companheiro e mestre, selecionar aqueles que eram aptos e merecedores de acessar esses altos graus que era essa tradição Escala de Nápoles. Compreendendo esses dois pontos importantes sobre a tradição egípcia e os ritos egípcios, podemos agora passar para a verdadeira origem da maçonaria egípcia. Então, a origem histórica da maçonaria egípcia, ela remonta a 1767, quando Cagliostro foi iniciado na maçonaria regular em Malta, na loja Discrição e Harmonia. Poucos sabem, mas Cagliostro foi iniciado na maçonaria pelo seu pai, que era o grão-mestre templário da Ordem de Malta, Manuel Pinto da Fonseca. Aqui é uma imagem ilustrativa do grão-mestre. E foi nessa ocasião da sua iniciação que Cagliostro conheceu o príncipe Luís de Aquino, primo daquele personagem que nós vimos anteriormente, Raimundo de Sangro de C. Severo. E foi dessa próspera amizade que Cagliostro teve conhecimento da existência da Escala de Nápoles. Mais tarde ele viria a chamar de Arcano Arcanoro. Assim, Cagliostro foi para Nápoles junto com o seu amigo Luís de Aquino, onde conheceu Raimundo de Sangro, que ele optou em chamar de mestre Autótas. Não devemos pensar que seja um nome, em sim um nome iniciático formado por um anagrama. Se separarmos Au, Tot, As e lermos de trás para frente, teremos Salatot, o mensageiro do deus egípcio Tot. E foi seu mestre Autótas quem lhe transmitiu a Escala de Nápoles, que na maçonaria egípcia que ele veio a criar chamou de Arcano Arcanoro. Assim, Cagliostro utilizou da maçonaria, da tradição maçônica, da ordem maçônica, que ele havia recebido a iniciação regularmente em Malta, como porta de entrada para aqueles que quisessem ter acesso à sua maçonaria egípcia, ao seu rito egípcio, aos arcanos arcanoros. Em 1778, Cagliostro foi para a França. Em Lyon, no ano de 1784, Cagliostro instala a sua loja Sabedoria Triunfante, com o seu rito egípcio. E ao mesmo tempo, com a sua esposa Serafina, ele instala a loja de adoção Filhas da Esfinge. Observando que o rito maçônico egípcio criado por Cagliostro, ele não é um rito misto. É um rito maçônico masculino, solar, para dar entrada aos homens à tradição egípcia. E ele adaptou, fez um rito de adoção às mulheres, para que elas aptas a também terem acesso ao arcano arcanoro do seu rito egípcio. Então, alguns pontos que devemos refletir antes de prosseguir, para resumir tudo o que aqui já foi dito. Primeiro, a migração da tradição alexandrina pelo mar Mediterrâneo até Nápoles. O estabelecimento, a salvaguarda, a preservação da tradição alexandrina e o surgimento de uma nova tradição, a Escala de Nápoles, formada pela tradição pitagórica local e a tradição alexandrina, composta pela tradição grega, egípcia e caldaica.
Falamos também dos principais personagens renascentistas formados e forjados por essa tradição. E por fim, agora falamos da maçonaria egípcia de Cagliostro. Então, passamos agora um ponto importante para entendermos o elo existente e a importância de Raimundo de Sangro, que ligou a nossa tradição atual, tradição iniciática atual, com a tradição egípcia, ou melhor dizendo, a tradição napolitana, o Arcano Arcanorum de Cagliostro. Primeiro ponto que coloca Raimundo de Sangro em contato, que favoreceu o contato do príncipe de Sansevero com a tradição napolitana, tem referência às terras de Sansevero da sua família. O castelo, o palácio de Cagliostro, o palácio de Raimundo de Sangro de Sansevero, Torre Maggiore, as terras onde fica esse palácio, elas foram doadas aos cavaleiros templários pelos beneditinos. E sucessivamente, o Papa Bonifácio VIII doou em 1295 o palácio, o castelo Torre Maggiore aos templários. E o domus deste castelo Torre Maggiore se tornou de tal importância aos templários que foi considerado o mais adequado para nele se realizar as admissões da ordem templária. E assim temos, dentro da nossa tradição, preservada pelo soberano santuário bizantino, que existem dados registrados de que no ano 1310 ocorriam processos de iniciações templárias no domus do castelo Torre Maggiore, que eram ritos descritos como proibidos, e a celebração não seriam autorizados a serem realizadas em Roma. Uma imagem ilustrativa do domus de Torre Maggiore. Raimundo de Sangro também teve contato com a tradição dos Rosa Cruzes, que também existiu naquela região, através de Pico de Mirândola e Giordano Bruno, que estudaram no Colégio San Domenico, que ficava próximo ao Palácio dos de Sangro, e aonde Raimundo de Sangro também estudou, e foi onde ele teve contato com essa tradição Rosa Cruz. E em 1747 foi quando Raimundo de Sangro cria sua ordem, Antiquus Ordo Aegypti, que a sede ficava em seu palácio. De suma importância, porque Michel Ramsay, aprendiz de Raimundo, escreveu a obra A Viagem de Ciro, primeira obra literária que coloca a maçonaria em contato com os cavaleiros templários. E mais tarde, Michel Ramsay foi o criador do rito escocês antigo e aceito, que é o rito maçônico mais praticado na maçonaria no mundo hoje. Outro grande iniciado que teve contato com Raimundo de Sangro e a sua ordem egípcia foi o Barão de Tude, criador da ordem Etoile Flamboyant, Ordem da Estrela Flamejante. Quando o Barão de Tude ficou exilado em Nápoles, ele ficou morando e estudando na ordem egípcia de Raimundo de Sangro, no Palácio de Sansevero, e quando ele voltou para a França, ele criou a sua ordem. Mais tarde, essa ordem se transformou no que hoje nós conhecemos como o rito maçônico adorinamita. Ou seja, podemos concluir que Raimundo de Sangro foi o ponto focal, ou o elo que liga a nossa tradição iniciática atual com as tradições esotéricas do passado, do Antigo Egito e de Alexandria.
porque temos, primeiro, a sua influência sobre Cagliostro na criação do rito egípcio, rito de Mizraim, em 1778, sua conexão com o Barão de Tudi, que criou a ordem Itoyale Flamboyant, estrela flamejante, mais tarde transformada no rito dorinamita. E ainda o seu aprendiz, Michel Ramsay, que escreveu a obra A Viagem de Ciro, que coloca a maçonaria e sua ligação com os templários, e a criação do rito escocês antigo e aceito. E aqui apenas um quadro sintético para entendermos como ocorreu essa fusão da tradição alexandrina com a tradição pitagórica em Nápoles, e como Raimundo de Sangre foi o ponto focal de onde derivou as linhagens referidas. Rito escocês antigo e aceito, através de Michel Ramsay, rito dorinamita, do Barão de Tudi, e o rito egípcio de Cagliostro. De forma sintética, para não ultrapassar o horário, falaremos apenas da distinção que existe do rito Mizraim e Mênfis com o rito Mênfis-Mizraim. A distinção é simples. Quem criou o rito Mizraim foi Cagliostro, com as suas lojas masculinas e femininas. Giuseppe Garibaldi, um nome conhecido, ele criou um rito chamado Mênfis-Mizraim, que ele pegou o rito de Mênfis de Montauban e uniu a esse rito o rito de Mizraim feminino, e criou um rito misto, onde homens e mulheres trabalhavam junto em lojas maçônicas. Essa é a distinção. E por fim a influência, a distinção entre a maçonaria esotérica e a maçonaria que temos hoje. A maçonaria esotérica, ela não se deixou contaminar pelos jacobinos, que trouxeram as suas influências de poder político para dentro das lojas maçônicas. E as lojas do rito egípcio, do rito de Mizraim de Cagliostro, elas se afastaram da influência dos jacobinos, sobrevivendo no mar Adriático, nas ilhas do Jônio, e assim não foram assim influenciadas pelos jacobinos. Bom, meus amados irmãos, agradeço imensamente a oportunidade. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma com o conhecimento dos irmãos.